Oi, Ellen, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? E você? Tudo jóia. Vamos esperar um pouquinho, daí a gente vai. Eu te apresento pro pessoal que for entrando aí. Tá Tá chovendo bom. aí? Muita chuva mesmo. Ainda bem que eu consegui chegar sair mais cedo do trabalho, senão não ia conseguir chegar a tempo. O trânsito está todo parado, Tá todo parado. Que bom, então, que você conseguiu chegar. com certeza. Então tá. É, Então, a gente vai falar um pouco aí sobre cuidado paliativo, né, Ellen? E Sim, esse final de semana você esteve em Campo Grande, é isso? foi. Estive em Campo Grande, ministrando o módulo de cuidados paliativos para uma turma de pós-graduação de fisioterapia em UTI. Foi Olha que muito legal. bom. É, foi bem legal mesmo. Foi uma troca boa, né? Desmistificando muita coisa, que a verdade é essa, né? A gente É. desmistifica muita coisa hoje Falar um em pouco sobre relação o ao cuidado. cuidado paliativo. Mas foi ótimo, muito bom. Falar sobre o cuidado paliativo é sempre bom, né? Para tirar um pouco sobre esse mito que fica sobre o cuidado paliativo. Então, para a gente, eu que estou começando, já trabalho com pacientes em cuidado paliativo, esse ano comecei a fazer, Uhum. né, a formação, então, até para a gente que trabalha, quando você começa a entender um pouco mais sobre o cuidado, é bom, assim, para a gente, né, como Sim, profissional, para poder olhar de uma maneira diferente é, para o paciente, né? Para a exatamente. família, nós como equipe. Então, é, se todo mundo pudesse, na verdade, fazer isso, seria quem trabalha, né, na área Uhum. seria muito importante, É, assim. Acho que com seria. certeza. Essa é a questão mesmo, Ana, que você falou. É a mudança do olhar, né? É a mudança do olhar para o cuidado com o sofrimento humano, né? Então é justamente isso. Então, e é bom que assim, a gente está numa época que as pessoas estão abertas a isso, mais abertas, né? Antigamente não eram mesmo. Então, isso, a tendência realmente é crescer mesmo, né? E desmistificar tudo, tirar aquele conceito, às vezes até errôneo, né? Quem é enraizado aí na sociedade. Exato. Mas é isso, é mudança de olhar no cuidado, né? O pessoal está entrando aí, então, Ellen, eu vou apresentar você, né, para a gente falar um pouquinho, conversou, e o pessoal vai entrando e a gente vai repetindo isso, né? A Ellen, ela é fisioterapeuta em oncologia e cuidados paliativos. E eu a conheci num congresso brasileiro de fisioterapia e oncologia no ano passado, juntamente com a Cíntia. E, e assim, a gente vai acompanhando, né, o trabalho de vocês. E aí eu estava com o Instagram, daí eu falei, por que não convidar, né, sendo que também é um trabalho. E nós, como fisioterapeutas que trabalhamos na área, e oncologia e cuidado paliativo dentro da fisioterapia é uma área, às vezes, tão pequenininha, né? E é Sim, importante divulgar isso para que haja mais profissionais que trabalhem com a gente, né, numa demanda que vem crescendo cada vez mais. E então, Ellen, eu queria que você começasse a falar um pouco para a gente sobre esse conceito do cuidado paliativo, explicar para quem está aí conosco, né, sobre o que é realmente o cuidado paliativo. então, Ana, primeiro quero agradecer seu convite da gente poder fazer esse bate-papo. Com certeza vai ser, assim, bem enriquecedor para todos nós, né? Então, para a gente falar de cuidados paliativos, o que que é? Qual é o conceito? Né? É uma abordagem buscando uma melhor qualidade de vida em pacientes com doenças que não têm cura. Como? Através da prevenção e do alívio do sofrimento. E que tipo de sofrimento? Do sofrimento físico, do sofrimento biopsicossocial, espiritual e familiar. Então, se a gente for resumir, o que seria isso? Seria do tratamento, da prevenção, do alívio de sintomas como náuseas, como dispneia, fadiga, a dor,
né? Isso tudo vem acompanhado com o medo, com a ansiedade do paciente, com a depressão, né? Então, assim, envolvidos com a família, com a sua casa, com o papel que ele exerce dentro da sociedade, o que é sagrado para esse paciente, qual é o seu significado de vida, qual é o seu significado de morte, né? Então, quando o paciente recebe um diagnóstico de uma doença que não tem cura, você imagina a cabeça dele e da família, sabe? Então, realmente, são todos esses contextos que a gente precisa levar em consideração, porque senão a gente não consegue ter o bom manejo de sintomas físicos, porque todas essas dimensões envoltas, elas influenciam na exacerbação de sintomas. Eu estava escutando agora, antes da gente iniciar, um podcast da Ana Michele. Que legal. Então, assim, e ela fala sobre... e tem um pedaço do podcast dela que ela fala do início, né, do cuidado. Então, às vezes é mais... Porque às vezes a gente entra no momento do cuidado já de uma doença bem mais avançada. Então, eu queria que você falasse, explicasse para as pessoas, né, para a gente, assim, um pouco, quando que o cuidado paliativo ele pode ser iniciado? Porque, e juntando com uma questão que eu deixei em aberto, se alguém próximo já tinha recebido alguma pessoa, né, que tem alguém próximo, né, um familiar, um amigo, que tinha recebido o cuidado paliativo, e a grande maioria, pelo menos aí quase 90%, respondeu que não. E aí, casando, né, com o que a Ana Michele falou, a importância de entrar com cuidado paliativo mais cedo, para que não chegar lá na frente a gente não saber quais são os reais sofrimentos dessa pessoa, desse familiar. Então, entender primeiro quando se inicia o cuidado paliativo, por que é importante pensar que a gente vai entrar só lá no final. E aí depois a gente vai falar também, né, sobre as diferenças desse cuidado no final. Então fala pra gente aí, quando que pode ser iniciado o cuidado paliativo? Olha, vamos pensar de acordo com realmente a definição. Prevenção e alívio de sofrimento, né? Então, quando eu recebo um diagnóstico, como se fosse um diagnóstico de câncer, então, assim, nesse momento do diagnóstico, muitas vezes eu tenho exacerbação de sintomas e eu tenho alto nível de sofrimento psicológico, de sofrimento familiar. Então, a gente precisa iniciar o cuidado paliativo desde o momento do diagnóstico, desde o momento em que a gente identifica o sofrimento, tanto do paciente quanto da família. Então, realmente, você for colocar o pé da letra, o cuidado paliativo, ele inicia no momento do diagnóstico de uma doença. E aí, acompanha até a sua fase final de vida e no processo de luto dessa família. Então, o cuidado paliativo, ele caminha lado a lado ao cuidado curativo, manejando sintomas, cuidando do sofrimento, abordando questões de outras dimensões. Então, é desta forma, do momento do diagnóstico até o luto daquela família. Certo. E uma coisa assim que eu mandei até para você, né, para a gente falar um pouco sobre isso, que fica essa frase, né, o paciente está em fase terminal. Então, isso, por esses sofrimentos que já vem, né, essas dimensões do sofrimento, aí você escuta muito isso, né, o paciente está em fase terminal. Então, como que a gente explica isso, né? Como que a gente entende que mudar um pouco, né? Que isso acaba pesando mesmo para a família, para o paciente. Como que a gente pode falar isso, né? Na verdade, tirar esse mito, né? O paciente está em fase terminal. Não mito, na verdade, mas esse peso, né? Sobre essa fase final do paciente. Com o passar do tempo, no decorrer da doença,
Então, a gente entrou no diagnóstico de uma doença e ela teve o seu curso natural. Tem momentos que ela vai ter alguma exacerbação de sintomas e tem algum outro momento que ela vai se tornar mais crônica, com um manejo melhor de sintomas. Porém, é uma doença que não tem cura. Desta forma, o paciente vai morrer daquela doença. E aí, chega um momento em que esgotam-se as possibilidades de tratamento curativo. E aí, é nesse momento que o paciente entra na terminalidade. Mas isso não quer dizer que esse paciente vai falecer naquele momento. Então, quando a gente vai falar de cuidados de fim de vida, são 3 termos que a gente usa, que a gente coloca como se fosse tudo a mesma coisa, e não é. São fases, que é a terminalidade, onde a gente tem critérios de terminalidade. Por exemplo, um paciente que é diagnosticado com um câncer que já tem metástase, né, com um câncer metastático, ele já é um paciente diagnosticado na terminalidade, mas não necessariamente ele vai morrer naquele momento, né? E aí sim, a doença vai tomando o seu curso natural, onde chega um momento que esse paciente, né, vai entrar em fase final de vida. E aí são processos de sinais e sintomas decorrentes daquele momento. E aí sim, após isso, o paciente entra em processo ativo de morte, que são outros padrões de sinais e sintomas daquela fase, vindo então a falecer. Certo. Né? Então, assim, para a gente poder entender, então, o que a gente tem, né? Do que a gente falou até agora, para quem está entrando. Então, a gente tem o cuidado paliativo, né? O conceito, como doenças que ameaçam a vida, Sim. certo? Então, pacientes que têm diagnóstico de doenças graves e que ele vai estar sendo paliado, ele vai estar sendo assistido a partir do diagnóstico. E lado a lado com o tratamento curativo. Lado a lado com o tratamento curativo. Quando você fala desses cuidados, né, da fase final, a gente sempre, às vezes, a gente vai ter esse paciente como cuidado paliativo. Só que a gente vai mudando os cenários, né? Sim. Conforme esses sintomas, eles vão se agravando. Então, Sim. a gente vai mudando Eles vão os se cenários. tornando sintomas irreversíveis. Porque se eu tenho uns sintomas de um paciente que está na terminalidade, muitas vezes eles são reversíveis. E quando o paciente está em fase final de vida, os sintomas são irreversíveis. Que isso não quer dizer que a gente não consiga controlá-los, que a gente não consiga manejá-los. Exatamente. E aí nós, né, como fisioterapeutas, nós também fazemos parte, né, da equipe de Sim. cuidados paliativos, estamos aí, né, e às vezes fica... Com grande participação. Grandes participações, não são especiais. Mas aí eu queria perguntar, né, para você, queria que você falasse também pra gente que não fica às vezes centrado em 2 profissionais, né, médico, enfermeiro, mas é uma equipe grande até, né, dentro dos cuidados paliativos, e que toda essa equipe, ela precisa estar integrada, ela precisa estar se comunicando, porque ela, para atender toda essa demanda e até a própria demanda da equipe, né, que a equipe também, ela tem os seus sofrimentos, ela tem, que ela também precisa ser olhada, né. Então, é importante, né, nós falarmos sobre isso, né? Porque às vezes a gente pensa assim, o paciente está sofrendo, a família está sofrendo, mas às vezes a equipe também. Porque nós, como profissionais, a gente quer ajudar o paciente, entender quais são os sofrimentos dele. E então, essa equipe ela precisa estar integrada para as coisas tentar assim, se alinhar o máximo possível. Exatamente. É uma equipe transdisciplinar, né? Onde realmente nós temos a sobreposição de todos os saberes da equipe, né? Numa hierarquia, na verdade, horizontal, né? Porque nós trabalhamos em prol do paciente, a equipe juntas. Então, médico, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, capelão,
assistente social. Então, realmente, a equipe é grande, né? E por quê? Devido à complexidade que envolve, né, o paciente e a sua família. Porque é impossível um único profissional abordar todas essas dimensões. Então, por isso que o trabalho é em equipe, o trabalho é feito de reuniões, trabalho com conferências, com discussões, com alinhamentos, com objetivos de cuidado para o nosso paciente. Esse é o grande ponto, né? Então, a gente precisa estabelecer um plano, um planejamento de cuidados para aquele paciente, desde o momento do diagnóstico, que com certeza vai mudando esses planos, vão mudando ao longo do decorrer da doença, né? E a nossa participação, ela é, assim, fundamental e indispensável. Puxando sardinha para o nosso lado. Puxando a nossa sardinha, mas a gente precisa estar na equipe. Com certeza. Com certeza, gente. E assim, você trabalha... você falou, né, que você acaba passando também algumas formações, né, para a sua equipe sobre cuidado paliativo, né? Você sim. já comentou isso e eu acho isso muito legal porque passar o olhar do fisioterapeuta para um outro profissional e também às vezes o próprio paciente ou a família ela cria vínculo com a gente, né? Exatamente. Ou com o enfermeiro, Exatamente. alguém da equipe, esse familiar, esse paciente, ele vai criar um vínculo. Uhum. E às vezes esse vínculo, ele é tão bom quando ele é estabelecido que daí a gente consegue ver qual o sofrimento que a gente não falou com o médico, não falou com o enfermeiro, mas falou com o assistente social ou falou com o nutricionista ou às vezes falou um pouquinho aqui, falou um pouquinho aqui e aí juntando Exatamente. tudo, a gente consegue assistir melhor. No Manual de Cuidados Paliativos da NCP, tem um capítulo, que é o capítulo sobre o sofrimento humano, onde foi publicado um diagrama, que eu gosto muito dele, que foi publicado pelo Saporetti. E é o diagrama de abordagem multidimensional. Ele é um instrumento excelente para a gente trabalhar em equipe, onde realmente a gente vai conseguir colocar no papel todos os sintomas, todos os sofrimentos identificados por toda a equipe. E aí a gente consegue realmente, juntos, traçar o melhor objetivo de cuidado, o maior plano de cuidados para esse paciente, né? E assim, nós da fisioterapia passamos muito tempo com os nossos pacientes, né? Então, realmente, durante as nossas sessões, são levantadas muitas questões por eles. Questões de vida, questões existenciais, que se a gente não conhece o trabalho do outro profissional, nós não conseguimos identificar para poder realmente encaminhar para, esse melhor manejo do sintoma. Então, isso é muito importante, né? Então, assim, hoje eu trabalho no hospital pela manhã, né, e à tarde na clínica, atendendo pacientes. Pacientes, inclusive, em fase final de vida, vão até a clínica. Vários já foram, né? E por quê? Porque todos querem melhorar sua funcionalidade. Esse é o ponto. Por isso que nós somos indispensáveis mesmo nesse processo. Porque quem cuida do movimento humano somos nós. Somos nós que cuidamos. Então, desta forma, eles mais funcionais, mais independentes, eles se sentem muito mais vivos, né? Movimento é vida. Movimento é vida. E a gente... É isso que você falou, eles querem ter função, querem manter independência, e de coisas que são até simples, assim, ir ao banheiro, beber uma água, enfim, trocar de roupa, né? Sozinho. Exatamente. Então, coisas que a gente fazia, ou que eles faziam, né? Com certa facilidade, e isso foi parando, e aí é muito bonito, assim, né, de ver que essa busca
que às vezes esse é o sagrado dele, né? Exato. Essa funcionalidade, esse é o sentido para ele. Então, por mais assim que pareça, mas ele vai lá só para fazer isso, não é só. Na verdade, isso, o só para ele é o muito, né? Porque ele vai conseguir fazer coisas que são muito simples. Então, a fisioterapia ela é realmente bem importante ali para dentro da equipe do cuidado, né? Trazer essa Mas assim, sabe, funcionalidade. uma frase que eu gosto muito sobre cuidado paliativo é que o cuidado paliativo não é sobre morrer, é sobre como viver bem até a sua morte. Esse é o ponto, entendeu? E é isso mesmo, né? Então a gente não vai começar o cuidado paliativo quando esse paciente estiver em fase final de vida ou em terminalidade. Nós vamos iniciar um momento onde nós identificarmos o sofrimento dele, independente da fase do tratamento. Independente da fase do tratamento. É isso aí. Acho que deu pra gente esclarecer bastante coisa. Acho que sim, né? Também acho, né? Mas ninguém perguntou nada, né? Vocês estão entrando. Ninguém perguntou nada. Eu já recebi Pessoal, um oi aí das pessoas queridas. O pessoal tá entrando aí, mas a gente vai conversando, né? A gente tinha colocado alguns outros pontos, né? Que é uma coisa que... Beijo, Camila. Sobre... Acho que você comentou, né? Sobre luto, né? Que você chegou a comentar um pouco aqui também. Algo que também às vezes fica no ar, que é sobre a espiritualidade, fé, religião. Não sei se a gente chegou a pontuar isso que a gente ali, mas eu sei não que estou muito lembrando, sim, não, mas a gente pode... Mas acho que luto foi uma coisa que você tinha colocado, né, para a gente conversar. Você gostaria de falar alguma coisa sobre o luto dentro desse... Assim, o luto nesse contexto, né, é uma abordagem, né, bem profunda, né, porque há uma variação, né, uma flutuação de a pessoa estar muito bem, compreensiva, e depois de sofrimento, né, da perda mesmo. Então, assim, se realmente, né, a gente sofre essa oscilação, e essa oscilação ela é normal e ela é natural dos seres humanos, né? E aí, assim, a Elizabeth Kubler-Ross, né, ela também das precursoras do cuidado paliativo pelo mundo, né, uma médica psiquiatra, e ela estudou muito essas fases do luto, né? A fase de negação, de raiva, né, de barganha, de aceitação. Então, assim, realmente são essas fases que o paciente vai passando e a família também, né? E o luto não é só pela morte de uma pessoa. Então, existem outros tipos de luto, né? O luto é uma perda. Então, às vezes, a perda do emprego, por causa da doença. Então, isso já deixa o paciente com luto, né? Então, assim, essa questão da perda dos animais, às vezes o paciente interna, e aí ele tem um animal que ele fica todos os dias, tal, e fica lá 3 meses, 4 meses internados. E ele é uma perda para ele, aquilo. Então, a gente precisa realmente, né, deixar o luto de uma forma mais ampla, né? Que é o que acontece. E o luto com a família, após a morte do paciente, ele ainda é trabalhado pela equipe de cuidados paliativos, né? Ela realmente ainda continua esse acompanhamento. Chega uma hora que isso realmente vai diminuindo até acabar, mas existe sim esse acompanhamento, né? Uma outra coisa, Ana, que a gente tinha comentado, né, da equipe, do entrosamento da equipe, né, dessa questão, assim, da gente falar, conversar um com o outro, alinhar e mostrar para o paciente, explicar tudo o que está acontecendo, né, porque o sofrimento, na verdade, ele é intolerável, segundo o Cicely Saunders, quando ninguém cuida. E ele se torna mais presente quando ele é um sofrimento que não tem sentido, né? Então, realmente, a gente precisa mostrar realmente o que está acontecendo, por que tamanho sofrimento desse paciente,
né? Tem que às vezes o sofrimento, ele é que as pessoas são diferentes, né? Uma das outras. E às vezes o sofrimento é porque ela gostaria de saber mais sobre a doença dela. Sim, Ela gostaria de entender mais sobre o que está acontecendo com ela. Então, e outras pessoas, elas simplesmente não. Ai, não é que elas ignoram, é que não vai gerar mais sofrimento se elas souberem. sim. E então, assim, isso você vai mesmo conhecendo a pessoa, né, o paciente em si, ao longo desse cuidado. Sim, sim. Então, por isso que a gente fala dos objetivos, alinhando isso desses sofrimentos, porque se você Uhum. chegar num paciente e você não ter a ideia de que o sofrimento para ele é simplesmente porque ele não sabe o que está acontecendo com ele e ele gostaria de saber, né? Aí você não consegue alinhar aquele objetivo, porque ele fica naquela angústia, o que está acontecendo comigo, né? E às vezes se ele souber aquilo, ele vai se tranquilizar. Não sei. Sim. Por isso que a comunicação ela tem que ser muito eficaz, né? E Sim. empática, E é empática. né? A gente Exatamente. precisa saber validar as emoções do paciente, né? Então, valorizar o que ele disser, né? Jamais negligenciar qualquer tipo de queixa desse paciente. Então, é muito importante a gente realmente conhecer esse paciente como pessoa, porque é uma pessoa, é um ser humano com uma doença, né? Porque nós fomos treinados, né, nós da área da saúde, ao quê? Salvar vidas e curar doenças. Coisa que não vai acontecer aqui no cuidado paliativo. É justamente o outro ponto, né? Então, é por isso que a gente precisa conhecer quem ele é, quais são seus medos, quais são os seus anseios, o que ele entende da doença, né? O que ele entende do tratamento, o que ele espera. Porque se eu não alinhar os objetivos do paciente com os meus objetivos do tratamento, dificilmente eu vou conseguir. Cuidá-lo Eu não vou como conseguir. um inteiro, né? Exatamente, eu não consigo nem a aderência dele ao tratamento. Em todos os níveis, né? Concorda? Não só para fazer É, qualquer tipo de exercício, mas até mesmo por, sei lá, ter que fazer uma químio, ter que fazer uma sim, rádio. Não é só para fazer fisioterapia ou não, mas é para receber mesmo todos os cuidados que estão sendo ofertados para ele. E ele também, né, que a gente fala assim, mas você fala com o paciente, importante, manter qualidade de vida, né, e tudo a gente está falando, mas o paciente também, às vezes ele tem às vezes não, né, ele tem esse direito de não querer receber, de não querer fazer, né, de sim, estar ciente sim. de tudo É. e de não querer receber, Uhum. né. Assim, o grande ponto também dentro do cuidado paliativo é porque muitas pessoas querem receita de bolo, querem protocolos. E aqui não tem protocolo. No cuidado. Aqui é baseado em princípio da dignidade humana, em princípio dos direitos humanos, né, nos valores, nas crenças que esse paciente e essa família tem. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado, né, exercer esse cuidado pautado nas crenças e nos valores deles. Então, não existe um protocolo. Né? Não existe aqui, então eu vou usar esse equipamento só nessa fase, eu vou usar esse recurso só nessa fase. Não sei. Por quê? Porque eu preciso Dá pra realmente gente medir, né. entender e ver qual é a real necessidade. É isso que a gente precisa, ter o bom senso de saber realmente qual é o recurso adequado para aquele momento, que aquele paciente realmente está precisando, né? As pessoas às vezes questionam, né, de fazer, por exemplo, uma drenagem linfática num paciente Uhum. que está com uma doença disseminada. E às vezes aquilo é o que o paciente precisa, né? É o Para o conforto, quê? né? É o conforto dele. É. A gente não está Olha o fazendo. é.
né? Não está fazendo a Por gente exemplo, tempo. se eu tenho um linfedema, né, metastático, né, no membro superior, o desconforto que causa, o tamanho do membro, né, o volume do membro. Então, assim, se a gente vai fazer uma drenagem e o paciente sente alívio, sente conforto, tem porquê. Então, eu vou fazer uma terapia compressiva num paciente, né, em cuidados paliativos, com câncer metastático, com linfedema maligno? Vou, claro que eu vou, Sim. com certeza. É o que Paciente vai ali. gerar conforto. Exato. Ah, eu vou reverter, vou diminuir volume? Dificilmente não. Não vou. A intenção não Mas é essa, né? O exatamente. objetivo não é você Não é. reduzir, às vezes, o volume. Então, assim, paciente, você falou de membro superior, membro inferior, pacientes com cânceres Sim, ginecológicos exato. avançados, né? Com um membro com dificuldade para andar, dificuldade para subir uma escada, às vezes nem às vezes um degrau, muita dor, muito desconforto, né? E aí é isso. Você vai reduzir o volume? Não, mas a drenagem vai aliviar a dor, né? Vai diminuir essa sensação de peso, de cansaço nesse paciente, né? Vai Exatamente. Vai conseguir, e diminuir a aí, ansiedade pelo toque terapêutico. né? O Né? Então, isolamento, né? O isolamento social desse paciente, que ele não quer sair de casa, porque todo mundo fica olhando para ele. exatamente. Então, assim, é aquilo, né, que ele tinha muito prazer em fazer, hoje ele não faz mais, e aquilo vai gerando essa ansiedade, e aí ele vai se afastando de tudo aquilo que o fazia bem, né? Então, a drenagem linfática, o enfaixamento compressivo que você falou, é um dos exemplos de cuidado que podem ser oferecidos para o paciente ou para a paciente nesse momento, como manejo de sintoma, controle, né? Sim. Enfim. Então, tudo isso em conjunto, né? Com toda a equipe. A gente não está tirando aí nenhum tipo de medicamento, né, desse Não, de forma paciente, alguma. né? E outras coisas que são bem interessantes também, interessantes que são as práticas integrativas, né? Que eu até falei um pouco delas. E as práticas integrativas, eu trabalho com acupuntura, que A também é acupuntura algo é que, maravilhoso, né? Excelentes né? resultados, né? Oi, Lu! Então, então, que traz assim essas práticas integrativas, que traz também bastante conforto, bastante alívio para o paciente. E, e é isso que a gente tem que pensar, né? Nesse alívio de sintomas. E vai Sim, mudando conforme o paciente e conforme a família ela vai trazendo para a gente, para a equipe toda. exato. Acho que é isso, né? Acho que sim mesmo. A gente pode posteriormente fazer outros, né? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem mandando, depois a gente pode, né? Eu respondo, tá? É, isso. A gente vai. Acho que o tema de cuidado paliativo, Ellen, é um tema que a gente Ele não pode ir acaba nunca. falando, não acaba nunca, né? E o Daniel também, né? O Dalveno, ele sempre está falando sobre o cuidado Sim, ele é paliativo. maravilhoso, né? Ele é mesmo. E tem temas assim que você fala, "Ah, como assim intubação? Como assim falar disso? Como não intubar? Como, né? É. Quando tirar, né? Então, assim, são temas também que ficam, mas não vai intubar? Então, às Uhum. vezes, realmente É. vai gerar muito sofrimento. Então, tem tema aí para falar Tem muitos, bastante, com né? Tem certeza. muito Discussão tempo de para casos, né? A gente pode também fazer essa abordagem. trazer, né, alguns casos e falar um pouco sobre em casa também é o que não falta, né? Com Para a gente certeza. falar, para a gente trazer aqui e para as pessoas entenderem mesmo, né? E eu gostaria que você falasse, assim, só, a gente pensa em encerrar, mas a gente já vai puxando, né? É, de casos, né? De doenças de cuidado paliativo. Quais são, né? Porque às vezes a gente fica muito só no Quem é câncer, que só na precisa, né? oncologia. Quem Exatamente. são as Quem, pessoas quem são essas pessoas do cuidado paliativo? Porque são fica muito lá no sim, câncer, na oncologia, né? exatamente. E Então, não são vamos só esses encerrar com isso. pacientes. Vamos Muito encerrar bem. com isso. Então, o que que acontece? Quando a gente fala, a gente falou que realmente são doenças que não tem cura, né? Então, o que que a gente pode pensar? Quem que precisa de paliativo hoje?
os pacientes que têm demências, doenças neurológicas, né? Os pacientes cardiopatas, os pneumopatas, os diabéticos, né? Os que têm doenças renais crônicas. Então, são todos esses pacientes, os pacientes que têm HIV. Então, a gente precisa manejar dentro de todas essas doenças, porque se a gente for olhar, realmente a gente fala muito do câncer, porque eu acho que essa mudança do olhar no cuidado, ela veio com o câncer. Então, talvez o cuidado paliativo emergiu mais, né, nesse contexto da oncologia. Mas não é, porque se a gente for olhar, hoje, quais são as doenças que mais matam? Não são as doenças cardiovasculares? Então, são elas que precisam de mais cuidado paliativo, né? Então, cardiopatias, pneumopatias, doenças renais crônicas, doenças neurológicas e a oncologia. É isso. Aí. Cíntia não, Cíntia entrou. Cíntia entrou. Oi, Cíntia. Oi, Cíntia. Ellen, muito obrigada. De nada, imagina. Pela excelente explicação. Mais uma vez, assim, eu fico muito feliz mesmo, né? Pela Cíntia ter aceitado o meu convite, a Cíntia aí, por você ter aceitado o meu convite. Eu fico, assim, muito agradecida, né? Porque você está lá em Brasília, estou aqui, e felizmente a internet, ela nos traz essa possibilidade. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, né? De trazer conteúdo, de explicar para as pessoas, que muita gente quer saber, muitas vezes muitas pessoas querem entender sobre essa questão do cuidado. Então, assim, é muito bom mesmo, né? Ter você aqui e... Conte comigo. Para poder falar e explicar sobre o cuidado paliativo para a gente. Que bom. Seguimos juntas, Ana. Obrigada a você. Sempre bom mesmo falar. A gente tem que mesmo conversar, falar, desmistificar, né? Então, eu tô com um quadro também sobre cuidado paliativo. Fala aí pra gente. Então, todo mês vai ser publicado no meu IGTV em um assunto diferente do cuidado paliativo, para a gente poder desmistificar isso, né? Desmistificar o cuidado. Então, assim, foram 2 até agora. O primeiro foi com uma pessoa que tem esclerose múltipla e que é um artista. É um mestre de capoeira, trabalha com movimento, trabalha com o corpo, é um dançarino profissional. E ele vive do movimento. E com isso... Que é uma dificuldade, né? Exatamente, uma dificuldade enorme, né? Então, já tem 3 anos que ele foi diagnosticado. E então, a gente fez um bate-papo com ele, foi muito bom. E o segundo mês, que foi de fevereiro, foi com a doutora Alexandra. A doutora Alexandra é uma médica geriatra, daqui de Brasília, paliativista, e especialista em demências. Então, nós conversamos sobre cuidados paliativos nas demências. Então, tá lá no meu IGTV, se vocês quiserem, são ótimos bate-papos. E aí, cada mês eu vou trazer um assunto diferente. O de março vai ser ótimo. Aguardem. Tem coisa boa por aí. Com certeza. Isso aí. Então, quem quiser saber sobre esses assuntos, entrar no Instagram da Ellen, vai estar aqui no meu Instagram, e acompanhar, né, esses assuntos que são importantes também para que a gente saiba um pouco mais. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, se você tem algum livro ou algum filme para indicar sobre esse tema, né, do cuidado paliativo. Eu tenho. Um documentário do Netflix, chama Extremes, que é feito na UTI. E contam vários casos clínicos, várias abordagens sobre o cuidado paliativo. Vale a pena assistir. É curto, 30 minutinhos. É rápido, porém intenso. Cuidado paliativo na veia. E aí eu indico ele sim, e indico os livros, né, da Ana Cláudia Quintana,
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela está lançando um novo, Histórias Lindas de Morrer. Então, assim, são coisas que realmente valem a pena, né, para a gente poder mudar esse olhar aí do cuidado com o nosso paciente. É isso. É isso. Eu vou deixar uma dica também de um livro, que é o Oba, qual? Enquanto Eu Respirar, né? Que é da Ana Michele, Sim, que é um livro, maravilhoso. que é um livro na visão do paciente, né? Então, da Ana Cláudia Quintana, que ela como profissional da saúde, e da Ana Michele como a paciente, né? Então, são duas visões Exatamente. diferentes e muito boas, E se aliás. complementam. E se complementam. São amigas, né? Por sinal. Exato. Tá bom? Então, muito Então obrigada, tá. uma boa noite. Boa noite Boa para quem nos noite. acompanhou. E nós vamos Obrigada, ficando por gente. aqui. Obrigadão. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Ana.